Olá, este é o Por Dentro da Política Especial e eu vou conversar com Paulo Silvino Ribeiro, que é sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Assembleia SP, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos falar de 15 de novembro, a data da proclamação da República. O que toca hoje a juventude? Os seus alunos, por exemplo, uma data dessa que para muitos é apenas um feriado a mais no calendário, professor? Penso que na atual conjuntura as pessoas, de certo modo, têm voltado a falar sobre política. Claro que a gente precisa qualificar de que modo se fala, sim, mas tem se pensado na República, na democracia, quer dizer, que são instituições, de certo modo, que, pelo menos há pouco mais de 120 anos, quase 130 anos, para nós são instituições importantes. Sim. Então, meus alunos, evidentemente que há algo em específico, porque falo do ensino superior e de uma escola que forma sociólogos, sim, evidentemente que falam de uma perspectiva crítica, de uma forma a tentar entender o verdadeiro sentido que foi esse evento. sim. Quer dizer, para além de um evento histórico, ele também marca o nascimento de uma nova fase do Estado brasileiro, mas, acima de tudo, a natureza desse evento, ela mostra como que, historicamente, a sociedade civil ela sempre foi colocada no centro da questão política, mas não de fato, sempre na retórica. Então, a data é importante, ela mostra o nascimento de uma nova fase, sim, mas nós tínhamos e temos de pensar, quem proclamou a República? Foi de fato o povo brasileiro? Claro que hoje as pessoas elas sabem a importância que ela tem, sim, a importância do voto, embora nas últimas eleições a gente viu um número considerável de abstenções, mas as pessoas têm uma participação consideravelmente muito mais ativa. Porém, sim, em 1889 não era bem assim. Portanto, a proclamação foi de fato, a princípio, um projeto de natureza republicana mais elitista. Vamos dar um salto de mais de um século, 127 anos para trás. Como era o Brasil império ainda, este que caiu para o nascimento da República. O Brasil era um país que ainda pensava de maneira escravocrata, e isso não é uma informação menor, isso é muito importante, porque evidentemente se os escravos, que eram a maioria da população brasileira, não eram considerados cidadãos, como pensarmos uma república, e a própria palavra remete à ideia de coisa pública, sim, e portanto é preciso entender a importância do cidadão? Como pensar isso se o próprio cidadão brasileiro, na sua maioria, não era visto como? É preciso lembrar que a abolição ocorreu há um pouco mais de um ano antes da proclamação. Portanto, a mentalidade, meio como que inércia de uma sociedade desigual, onde nem todos eram cidadãos, ainda era muito presente. Vamos explicar também a queda da escravidão e a relação com a República, ou seja, tem uma correia de transmissão aí, ou seja, os ideais republicanos já estavam ali colocando o império a perder? O século XIX é o século onde os ideais liberais chegam ao Brasil. Desde 1808, quando Dom João VI chega aqui. A abertura dos portos. A abertura dos portos, a Constituição, a nossa primeira Constituição. 1831. 24. E que, portanto, a partir daí, a gente vai respirando ares liberais e que, portanto, vão fazendo com que uma elite intelectual vá pensando na construção de uma autonomia e de uma independência brasileira. Sim. Sem a gente perder de vista, evidentemente, que de qual Brasil estamos falando? De uma parte que de fato governava e que de fato comandava o país, né? Ou a sua grande maioria escrava. Portanto, a República é mais uma página deste projeto de uma elite brasileira que evidentemente desejava o poder, né? E que, de certo modo, enquanto estivesse na condição de império, não teria a mesma autonomia que outrora, que desejavam, aliás. Vimos figuras aqui na tela sobre o nascimento, né, da República, Campo de Santana, Rio de Janeiro, essa imagem, se não me engano. Isso. Aí é bem, parece um quartel, né, no centro da cidade. É curioso. O imperador Pedro II com ar de desolação. Exatamente. E também a figura de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca era ministro do imperador. É importante pensar na figura do Marechal Deodoro, porque ele representa
o exército brasileiro, que deixava de ser apenas, eu diria, uma companhia ou um batalhão de apoio ao imperador e se torna uma instituição de envergadura política. O que isso significa? Que no final da Guerra do Paraguai, que foi a principal guerra da qual o Brasil participou e saiu vitorioso, os militares entendiam que agora era a hora de também participar ativamente da política. Então tem a ver com a Guerra do Paraguai, Plenamente, que veio antes. Plenamente. Ou seja, eles ganharam musculatura e voz política, mesmo em tempos de paz. Somando-se a isso, já há rumores de um movimento abolicionista. Quer dizer, você tinha soldados negros que lutaram pelo Brasil e, ao voltarem, como negar que estes negros também eram tão brasileiros quanto os brancos? Sim. Portanto, a gente tem um momento importante onde há um fortalecimento desses ideais liberais e uma projeção do exército brasileiro e, evidentemente, na figura eminente dos seus comandantes. E o Marechal Deodoro é prova disso. Mas o imperador não era muito querido pela população de maneira geral? Parece que tinha uma elite, né, uma classe média em ascensão, os militares também em ascensão, mas o imperador parece que era muito querido pelo povo. Eu acho que esse bem-querer é bastante relativo, porque historicamente a sociedade, e quando digo historicamente, eu digo que desde o nosso processo mais inicial de formação, o povo brasileiro, por mais que tivesse um certo encantamento com a coroa ou com a própria figura do rei ou do imperador, não necessariamente se sentia identificado com ele. Quer dizer, o fato mais do que ter um bem-querer, penso que a ideia era entender como que o progresso, como que a possibilidade de uma nova fase poderia ser com ou sem o imperador. O fato é que a elite capitalizou esse discurso de trazer o progresso, de trazer a mudança e conseguiu, evidentemente, fazer a política. Importante a gente dizer isso, quer dizer, Jorge, de que modo a política sempre é feita por alguns que se apropriam dela e que faz com que o povo assista às decisões de maneira bestializada. Aliás, e no caso do Brasil, tinha que ser pelo poder de uma espada, professor? Veja, as revoluções, de certo modo, sempre têm uma natureza violenta. Portanto, ou seja, embora aqui a espada não foi tão violenta assim, ela foi relativamente branda. Né? Por quê? A gente percebe que o que houve foi uma troca de elites ou uma troca de nobreza, entre aspas, porque é importante dizer isso. Embora nós nunca tivéssemos de fato uma nobreza brasileira, necessariamente, nós tínhamos burgueses que pensavam como nobres. Sim. E que, portanto, achavam que a sua posição social ela era um privilégio ou dado por Deus ou dado por qualquer outra questão de ser bem nascido. Né? Quer dizer, isso nega a política, porque a política pressupõe compreender que aquele que, ainda que não tenha a mesma classe social, tem os mesmos direitos. E, historicamente, portanto, a gente já vai percebendo como que a gente constrói uma mentalidade onde não se reconhece a igualdade, a equidade, a universalidade de direitos, que é um princípio básico da cidadania. No caso, a população, poucos a gente vê nesse quadro, né, de Benedito Calixto, de 1893, a presença de populares, ou seja, pouca gente assistiu ao nascimento da República, não foi convidado para a festa? Pouca gente assistiu. E eu digo mais, os quadros tentam pintar e criar imagens nacionais do que talvez de heróis, e talvez nós tivéssemos menos gente do que está no quadro, né? Ou talvez até essa imagem por si só, quer dizer, a espada sendo erguida em nome da nossa República, isso é uma alegoria, quer dizer, o que é importante, de certo modo, Jorge, para a gente poder construir a identidade nacional. Quer dizer, isso também, de certo modo, quer dizer, tem um sentido político. Agora, o que nós não podemos perder de vista é uma identidade nacional que realmente reconhece quem somos, portanto, um povo mestiço, negro, de matrizes africanas, indígenas, ou não. Tenta construir um Brasil que desejamos, ou que aquela elite desejava, um Brasil que via na Europa ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, principalmente. Principalmente,
e aí você lembrou de uma coisa importante, quer dizer, você veja que há historiadores que, a partir dessa comparação com os Estados Unidos, conseguem explicar por que a proclamação é no dia 15 e o dia da bandeira é no dia 19. Né? Não sei se você conhece a história, mas o fato é que se copiaram a Constituição americana e junto copiaram também a bandeira. E o Marechal disse não, a bandeira já é demais, então nós vamos ter que fazer uma outra bandeira. E você veja que a bandeira brasileira, ela nada mais é do que a bandeira real, onde se retirou o símbolo da Casa Portuguesa e se fez... O céu de anil, pontuado de estrelas e com ordem e progresso. Que é um dessa lema... época. Aliás, o ordem e progresso que muito se falou agora e vem se falando recentemente. Lamentavelmente, o governo Temer tenta renovar indo para trás. E aí, quer dizer, de certo modo, retoma um lema positivista que é do final do século XIX. Né? Isso é muito simbólico, significativo, a meu ver. Né? Mas, de certo modo, é evidente. Quer dizer, o positivismo era uma corrente deste período que pensava em trazer mudança. Agora, as mudanças, Jorge, elas não podem ficar no papel ou na retórica. Então, se a gente olha como foi o Brasil até os anos 40, os anos 50, quer dizer, quase 50 anos depois da proclamação, não era muito diferente daquele Brasil rural. A elite cafeeira, paulista, a elite mineira, aliás, temos que lembrar, Deodoro da Fonseca é alagoano, assim como o sucessor dele, também Floriano Peixoto, também alagoano. A elite nordestina, ou seja, saímos da monarquia e caímos nos braços das elites? Exatamente. Mas caímos nos braços, aliás, do regionalismo, onde nós tínhamos, portanto, vários grupos defendendo os seus interesses que não eram nacionais. Isso é muito importante. Você veja, a República vem com a pecha de criar algo nacional, porém, ela só criou condições para que grupos regionais se fortalecessem. Portanto, o federalismo nasce capenga, nasce criando elites contra elites. Parece que não mudou muita coisa nesses 127 anos, porque as elites continuam por cima, professor. Elas continuam e mais, quer dizer, você veja que com o desenvolvimento econômico desigual que a gente só fortaleceu algumas e tirou o poder de outras. Então é evidente que se não podemos pensar necessariamente em figuras como coronéis, cafeeiros, etc., nós temos grandes empresários, grandes industriais que estão na região sudeste, grandes bancos. E aí tem um ponto importante, Jorge, nós chegamos num nível de desenvolvimento capitalista que agora nós não temos só elites nacionais ou interesses nacionais apenas. Agora são planetários. São internacionais, né, evidentemente, né, e que, de certo modo, dadas as nossas condições muito frágeis do ponto de vista de uma estrutura econômica, social e política, que vem do final do século XIX, por que não dizer, a gente acaba tendo dificuldades maiores em sanar crises econômicas como essa que vivemos hoje do que outros países. Sobre o paralelo com o modelo norte-americano, ou seja da bandeira, da divisão, aqui em províncias, lá em estados, depois de 1930, aqui também estados, né, federativos, o que falar desse desenho que o mapa do Brasil ganhou com a República? Mudou muito pouco em termos da concentração de poder político, né? Porque a gente continua tendo uma certa eminência da região sul e sudeste. Sim. Vejam quem são os nossos últimos presidentes, independentemente de que tenhamos alguém de qualquer outro estado, o ex-presidente Collor, o ex-presidente Lula. Eles, de certo modo, fizeram as suas vidas, o Collor é exceção, mas os outros fizeram a sua vida... No Sul Maravilha. No Sul Maravilha, no eixo Rio-São Paulo. Né? Fernando Henrique nasce no Rio de Janeiro, mas faz a sua vida política aqui. A Dilma é mineira, faz a sua vida em Porto Alegre, mas, evidentemente, tem uma proximidade, uma ligação. Projeta com um partido paulista, né? O PT nasce aqui em São Paulo. Então, eu acho que isso ainda mostra como os caciques políticos estão na mesma região onde se proclamou a República. A questão ainda da República e os valores nacionais. Parece que, deixando a monarquia de lado, se pensava num outro Brasil, num Brasil mais progressista, e ele tinha muita dificuldade de andar com as próprias pernas, embora alimentasse, né, a colônia e durante muito tempo tinha sido explorado, ou seja, nossas riquezas foram levadas para fora. Como esse país conseguiu erguer-se com as próprias pernas naquele tempo de tanta penúria? Acho que ainda não se ergueu, isso é um processo. A gente ampliou muita coisa, mas tem um autor bastante importante, um clássico, que é o Caio Prado Júnior, né? Quem tiver oportunidade puder ler,
ele vai explicar que o Brasil nasceu olhando para fora e que o sentido da colonização, que foi sempre atender a metrópole, portanto olhar para fora... De frente para o mar e de costas para o Brasil. De costas para o interior, para aquilo que somos mesmo. Sim. Isso era sentido em São Paulo, que é o período aliás, o lugar onde ele está, e na São Paulo dos anos 40, o período onde ele, Caio Prado, vive, dizendo que ainda... Foi deputado aqui. Pois deputado. Onde ainda se sentia, quer dizer, as consequências, né, disso que foi, quer dizer, esse processo extremamente penoso de tentativa de construção de uma sociedade sem compromisso com a sua questão nacional. Sim. E a gente se torna um país de fato capitalista, veja, capitalista industrial, eu quero dizer, Sim. porque o próprio descobrimento já está dentro de uma fase histórica do capitalismo. É preciso lembrar isso. Sim. Quer dizer, a colônia faz parte do mercantilismo, que já é o capitalismo em pleno desenvolvimento. Mas, quer dizer, toda essa história que você resgatou muito bem, quer dizer, mostra que as nossas dificuldades, elas são históricas. Centenárias também. Centenárias. E, Sim. evidentemente, para comparar com outros países como os Estados Unidos, ou como qualquer outro país que sempre foi tido como centro do capitalismo, eles viveram revoluções burguesas que nós não vivemos. Florestan Fernandes, que Mas também... nós pulamos etapas, professor Paulo Silvino? Na verdade, nós não conseguimos completar algumas etapas e o capitalismo, de certo modo, não pôde contar com, como vai dizer Florestan Fernandes, com uma ideologia capitalista necessária. Quer dizer, isso significa que nós teríamos que entender, por exemplo, a importância da luta de classes, a importância do planejamento, da competitividade, e você pega a mentalidade, portanto, do empresariado paulista no início do século. A competitividade não era necessariamente o foco, era apenas, ou seja, a própria indústria era apenas uma forma de se ter um novo meio de investimento para além do café, para além da crise de 29, que acontece 30, 40 anos depois que a nossa república começa. Portanto, era uma exigência também, digamos, de outros grandes países que viesse a república para o Brasil? Era uma exigência do capitalismo internacional? A gente fala do café, da economia cafeeira, que também se espraia não só no polo aqui paulista, Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil. A riqueza se difunde, é claro que mais concentrada aqui. Mas havia também exigências parte a parte de outras grandes potências para que o Brasil deixasse de lado a monarquia? Mas você não tenha dúvida, eu acho que a Inglaterra é o exemplo mais clássico que a gente tem. No capital inglês, sem sombra com as de suas dúvidas. ferrovias já sendo instaladas aqui. E mais, quer dizer, veja o seu posicionamento contra a escravatura. Quer dizer, entendendo que se nós tivéssemos o trabalho assalariado substituindo o trabalho compulsório, em tese nós teríamos, portanto, o mercado consumidor sendo formado. Né? E que, portanto, nós poderíamos ampliar nossa capacidade, seja de consumir o que vem de fora, seja de produzir internamente. Inclusive absorvendo excedentes de mão de obra que estavam sobrando com a Revolução Industrial na Europa, ou seja, portugueses, espanhóis, italianos aqui no Brasil no começo do século passado? Eu acho que essa absorção se deu meio que de modo acidental e, ao mesmo tempo, forçou a nossa industrialização, ou contribuiu, Sim. já que você tem um imigrante italiano que já tinha contato com a máquina e chega aqui e consegue operar uma máquina, e diferentemente de um ex-escravo, que a máquina era algo absolutamente estranho, já que ele tinha, enquanto trabalho, enquanto conhecimento, uma lida no campo. Né? Quer dizer, isso não faz do imigrante alguém mais inteligente, não é isso, não estou Sim. dizendo isso. Digo que o modo de produção desses outros países era muito mais afeito ao capitalismo industrial do que o nosso. Né? Sim, sobre a questão do poder e da política. Quando veio a República, a gente ainda tinha aquela nostalgia do tempo da monarquia, que tinha o seu poder moderador, tinha alguém acima dos poderes, vamos dizer assim, o poder moderador do imperador, do rei. O que falar disso? Parece que nossas mazelas modernas da nossa res pública advêm lá de trás, 127 anos Sem atrás. Sem sombra professor? de dúvidas. Eu acho que sim, digo mais. Eu acho que a gente ainda traz um certo ranço de séculos de não entender o papel que o Estado tem enquanto a principal instituição mediadora das questões políticas que garantam qualidade de vida, que garantam uma boa economia. É claro que precisamos que a nossa economia cresça, se desenvolva, que se gere empregos. Agora, é evidente, é preciso pensar quais são os projetos que têm tentado levar isso. Quer dizer,
de que modo os governos, não vou citar nenhum especificamente, mas acho que a gente tem hoje, e o resultado eleitoral mostra isso, quer dizer, uma reorientação mais à direita ou mais conservador, que de certo modo acho que tenho lá minhas dúvidas de que esses projetos possam contribuir para que de fato diminua a diferença, que é histórica. Ou seja, sim, a gente precisa pensar de que modo nós precisamos entender que o Brasil não precisa necessariamente ou só de um estado de bem-estar social. É preciso de um estado que promova o crescimento econômico, mas é preciso de um estado que entenda que a justiça social não é a justiça de mercado. Pois é, e como chegar a esse estado que também não é o de bem-estar social, o empreendedor, com seus tentáculos espalhados em toda a economia e protegendo os mais pobres. Esse Estado para os mais pobres, esse guarda-chuva protetor, para quem precisa dele, professor? Ele é muito importante, mas eu volto a dizer, eu acho que é preciso entender também que para a democracia é ruim criar uma relação clientelista ou assistencialista com o Estado. Isso é ruim. Quer dizer, nós precisamos pensar de que modo as políticas públicas possam promover a emancipação e a autonomia dos cidadãos. Agora, nós não podemos nos enganar que esse processo seja garantido ou acelerado apenas pelo crescimento econômico. Há governos, há países e há momentos na história em que se entendeu que a melhor política social era uma política econômica, e não é bem isso. Sim. No tocante à monarquia, eu acho que foram 5 anos depois da Constituição, né, 88, em 93 se falou da monarquia num plebiscito, não foi isso? Tem gente que ainda tem saudade, digamos assim, de uma monarquia, ela sobrevive no mundo ainda, na Inglaterra, por exemplo. Como sobrevive uma monarquia nos tempos de hoje? A gente teria condição de olhar o rei, o imperador passando na rua conosco? Quer dizer, dá para imaginar esse Brasil, professor? Eu penso que nós não devemos imaginar esse Brasil, é uma opinião. Mas lá na Inglaterra veneram a rainha. Mas a rainha tem um poder representativo e não executivo. Na Inglaterra nós temos um primeiro-ministro. Portanto, o que nós temos ali, quer dizer, é uma figura em torno ou seja, a própria rainha é uma figura que representa a cultura inglesa, o Reino Unido. O Reino Unido. Mas não necessariamente é ela quem governa, quer dizer, há agora uma primeira-ministra, aliás, sim, e que, de certo modo, quer dizer, ela garante minimamente condições democráticas para que se continue governando. Não vamos negar o poder, aliás, a certa referência política em torno da rainha. Sim. Mas o parlamentarismo inglês garante condições democráticas para que não se viva o que a Inglaterra viveu quando a monarquia era absolutista. Sim. Professor, o que falar? Só temos 2 minutos para encerrar, mas falando também dessa visão que a gente tem do Brasil, República, o Brasil grande, 127 anos depois, quando se fala no hino, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. O que falar desse aspecto da nossa república que parece incompleta ainda? A gente está olhando, por exemplo, de 88 para cá, quando os municípios foram reconhecidos como entes, mas ainda a gente sofre de uma centralização muito dura, ou seja, o poder em Brasília, nos estados, agora nos municípios, cada qual com suas competências, e muita gente fala que isso é o caos. Não se administra um país desse tamanho, com tantas funções distribuídas e delegadas, professor. Qual seria a saída da nossa república para contemplar todos nós? O primeiro é reconhecer isso que você coloca muito bem, que é a dificuldade de coordenação política para se pensar um projeto nacional. Mas esse projeto nacional não significa pasteurizar e dizer que o que eu preciso em Porto Alegre é o mesmo que preciso em Maceió. Não necessariamente. É reconhecer que nós temos que fazer com que o Brasil cresça igualmente, mas com políticas diferentes até. Ou seja, reconhecendo o que há de diferente em cada região. Agora, o fato é de que modo os nossos políticos, os nossos dirigentes estão realmente convencidos da importância de se ter um projeto para o Brasil e não para grupos, para interesses. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Um projeto é um processo que está em continuidade ao longo dos tempos. Há um dinamismo e esse processo, ou seja, para esse processo acontecer... Não está acabado, está longe disso ainda. Evidentemente. Agora, eu acho que é importante sempre olharmos para trás para, evidentemente, ter certeza se o que estamos fazendo hoje, com ares de novidade, não é um pouco mais do velho. Professor Paulo Silvino, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes, a TV Assembleia está de portas abertas aqui para recebê-lo. Muito obrigado. É um prazer, obrigado.
O Por Dentro da Política Especial fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.